Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para essa quinta-feira e sexta-feira, tá? As apostas para hoje já vou emendar com as apostas para amanhã também, beleza? Tem muitos jogos, principalmente Libertadores, Sul-Americana hoje, tem Série B também, enfim. Montei aqui as apostas e vou trazer aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Vale lembrar também, aquilo de sempre, área de membros da análise completinha da Eurocopa, tem a análise dos principais destaques de cada seleção e análise de todos os jogos também. Vai dar uma nostalgia bem bacana se você quiser relembrar como é que foi a competição há menos de 2, 3 meses atrás. Completinho aqui embaixo, vale destacar com o cupom 21 Futebol Clube, fica menos de R$ 15. Outra coisa também, na terça eu tinha testado o áudio com aquele microfone, né? Eu comparei com os outros vídeos que eu fiz sem nada, assim, direto. Eu achei que ficou melhor o áudio, tá? Então eu vou fazer assim mesmo, beleza? Então, vamos lá. A primeira aposta para hoje é a nossa listinha dos resultados dos favoritos, tá? Lembrando, eu sempre busco criar padrões nas apostas. Então, por exemplo, eu pego uma que é só para os marcadores de gols das equipes que para mim são favoritas. Aqui são só os favoritos para mim de hoje. Depois empate anula só para zebras. E eu busco colocar só um único padrão de aposta dentro das opções, beleza? Então vamos aqui para esse resultado dos favoritos. E aí no final, depois de trazer as apostas de hoje e de amanhã, eu faço o feedback das apostas de ontem, tá? Enfim, eu queria destacar ainda que eu posso mostrar mais tarde a planilha, né, que está no grupo do Telegram, inclusive, a planilha que eu tô colocando, se eu fosse fazer individualmente cada uma dessas opções, se ficaria positivo no dia, o valor que ficaria negativo, o valor que ficaria positivo, e eu tô adotando a seguinte estratégia. Por exemplo, essas apostas de hoje eu montei ontem, as apostas de amanhã eu montei hoje, eu tô sempre montando um dia antes, e aí eu pego na minha planilha das apostas que eu montei o histórico de 7 dias antes, pega a margem de 7 dias, faço a soma e tem que terminar positivo. E aí eu ainda adotei o critério de do dia mais recente que eu fiz a aposta tem que terminar positivo, tá? Positivo quando eu falo é dando lucro, nem que seja de 1 centavo, tem que terminar dando lucro. E aí eu faço antes do dia anterior, né? Porque, por exemplo, se eu montei para sexta-feira, eu não sei o resultado dessas de quinta ainda, porque eu montei cedo. Então eu pego até quarta-feira. E aí se fechou positivo, eu pego em cada uma individual. Então eu fiz isso, por exemplo, ontem e antes de ontem. De antes de ontem eu peguei dos resultados favoritos e dos placares. De ontem eu peguei só dos placares. E aí de hoje eu vou mostrar aqui, eu peguei só de placares também. E para amanhã eu não vou pegar nenhum. Porque como ontem fechou negativo de placares. Porque lembrando, placares é pelo menos odd 5, 5,50, 6. Eu peguei acho que 5 apostas. Aí eu não acertei nenhuma das 5 dos placares. Se eu tivesse acertado uma, teria fechado positivo. Como foi, por exemplo, antes de ontem, que eu acertei duas, aí ficou bem positivo. Enfim, eu vou levando aqui, aí eu mostro para vocês as que eu fiz individual, beleza? Então vamos aqui para os favoritos. Ó, o São Paulo venceu do Nacional, ó, de 1,65. O São Paulo joga em casa. Fora de casa empatou em 0-0, um resultado bom, tá? O Nacional é sempre muito forte no Uruguai. Porém, o São Paulo é muito mais time, tem melhores jogadores, Morumbi lotado, eu acho que passa no tempo normal. O Nacional vai para segurar num 0-0 isso daí. O Bolívar vencer do Flamengo, tem que reconstruir uma vantagem de 2 gols, totalmente reversível. O Bolívar jogando na altitude, o Flamengo tá com muitos desfalques. Então eu acho que... Eu vou mostrar os placares daqui a pouco, né, quando chegar lá. Por exemplo, eu coloquei 3-0 Bolívar. Pelo fator de Flamengo sem Pedro, Flamengo sem Gabigol, Flamengo sem Arrascaeta. Perdeu a maioria dos seus principais jogadores. Vai jogar na altitude contra uma equipe que sabe jogar bem lá, tá? Odd 1,90. Cruzeiro vencer do Boca, odd 2. Perdeu a ida, precisa reverter. Hoje em dia, o Cruzeiro tem melhores jogadores. O Sport vencer do Curitiba, odd 1,85. O Sport não vem tendo o padrão que geralmente tem de ser um dos melhores mandantes. Mesmo quando jogava na Série A, era muito difícil vencer do Sport, tanto na Arena Pernambuco e principalmente na Ilha do Retiro. E na Série B não vem sendo um dos melhores mandantes. Porém, o Curitiba
é um dos piores visitantes, tá? O momento do Coxa é ruim. Eu vou no Sport, odd 1,85. Aí o Guayaquil City vence do Chacarita, odd 1,36. Segunda divisão do Equador, STI. É a equipe que eu mais gosto de lá. Aí o Las Quilins vence do FCSB, que o FCSB é o Sparta Praga. Sparta Praga não. Steaua Bucareste, que esses dias, acho que eu apostei inclusive na terça, inclusive. Eu tô falando muito inclusive, né? E eu tinha falado que era a segunda divisão da Romênia, mas não é primeira, é porque eu tava confundindo. Eu juro pra vocês, eu tava imaginando que o FCSB era um time e o Steaua Bucareste era outro. No final das contas é só... é o mesmo, é só a abreviação. Enfim, mas o Las Quilins tem que criar a vantagem no primeiro jogo. Joga em casa, odd 1,80. Vitória Pilsen contra o Hearts da Escócia também, deve criar vantagem, odd 1,40. O PAOK contra o Shamrock Rovers também, 1,14. Ludogorets contra o Petrocub, 1,28. Maccabi Tel Aviv contra o Beka Tapolo, 1,70. Ferencváros contra o Luka, 1,20. O Braga contra o Rapid Viena, 1,60. O Legia contra o Drita, 1,16. O Branco contra o Astana, 1,30. O Djurgården contra o Maribor, 1,60. Copenhagen contra o Kilmarnock, 1,20. O Cluj contra o Pafos, 1,90. Fiorentina contra o Puskás Academy, 1,20. O Klaksvik contra o Helsinki, 2,20. E o Chelsea contra o Servette, 1,14. São os mandantes, eliminatórias acho que pré-Eurocopa, não sei se tem Conferência League aqui, mas a maioria é Eurocopa, do Las Quilins até o Chelsea. São equipes que todas são mandantes e tem que criar essa vantagem inicial. Talvez tenham jogos que são mais equilibrados, tipo do Klaksvik, do Djurgården, do Bran, enfim, do Maccabi Tel Aviv. Mas por serem mandantes, vale a pena pegar essa vitória por ter que construir essa vantagem inicial, tá? Enfim, bateu, vira 2,700. Próxima. Marcadores de gols, tá? Coloquei o Cagliari contra o Nacional, odd 2,40. Fábio Gomes contra o Flamengo, odd 3. Dineno contra o Boca, vem de 2 gols contra o Vitória, odd 3,20. Ricardinho, quem torce pro Grêmio vai lembrar dele. Tá no Vitória Pilsen, cara. E foi titular no último jogo. Talvez seja reserva, tá? Mas eu não podia deixar passar. Contra o Hirt, odd 2,60. O Banza contra o Rapid de Viena, 2,10. O Elionussi contra o Kilmarnock, 2,30. O Moiskin contra o Puskás, odd 2,20. E o Cole Palmer contra o Servette, odd 1,70. Bateu, virou 859. É odd acima de 1.000, lembrando é meu critério mínimo. Porém é 75 centavos. Por isso que ficou um pouquinho abaixo, tá? Enfim, tá aí marcadores de gols. Peguei 3 caras com gols específicos, tá? O Lucas Moura faz um gol de fora da área no Nacional, odd 23. Já fez alguns esse ano. Fez um no Grêmio. Essa é a minha memória. O Dineno de cabeça contra o Boca Juniors, odd 17. E o Fábio Gomes de cabeça contra o Flamengo, odd 9,50. Bateu, vira 2,700. São caras que são das equipes que eu acho que vencem hoje. O São Paulo, o Cruzeiro e o Bolívar. E peguei caras que podem ter esse estilo de gol marcado. Beleza? Vira 2,700. Empate anula para zebras aqui, lembrando. Esse tipo de aposta, não necessariamente eu acho que essa equipe vai vencer. Mas é o que eu acredito que essas equipes selecionadas vão dar trabalho e estão sendo tratadas como zebras pela casa de aposta. Zebra não necessariamente tem que ser um Ibis contra o Real Madrid. Mas, por exemplo, pro Libertad tá pagando, sei lá, 1,90. Pro Ameliano tá pagando 4,50. E eu acho que o Ameliano vai dar trabalho, a ponto de pelo menos talvez arranjar um empate. Aí eu pego, entendeu? Por exemplo, a ida ficou 1-1. O momento das duas equipes é horroroso. As duas equipes não vencem faz mais de 5 jogos. O Libertad tem melhores jogadores e é um time que no geral é maior e melhor. Mas na ida, jogando em casa, por exemplo, quase perdeu. Saiu perdendo por 1-0, tomou um empate. Eu, inclusive, tinha ido na vitória do Libertad, porque é mais time, mas se complicou. E agora vale a pena ir no Ameliano, cara. Não tem muito o que falar. E é empate anula, lembrando. A equipe que não necessariamente precisa vencer. Ela empatando, a aposta segue viva. Anula a odd dela e esquece. Finge que esse jogo não estava aqui. E aí se bateu, aí sim a odd vem para nossa conta e multiplica pelas que forem acertadas, beleza? Então eu separei o Ameliano contra o Libertad, odd 3.1. Paysandu contra o Avaí, 2.7. União Espanhola contra a Nublense, 2.6. Elfsborg contra o Molde, 3.9. Apoel contra o Rigas, 1.9. O Dinamo Minsk contra o Anderlecht, odd 6.
Joga em casa, cara. Se for passar de fase, é aqui que constrói pelo menos uma vantagem magra ou talvez um empate. E o Anderlecht não é nenhum monstro para pagar odd 6 para um mandante, tá? Aí o Paxi contra o Milado ali, odd 3.4. O Celi contra o Pionic, odd 2. O Hakan contra o Heidenheim, odd 2.2. O Zira. Ano passado o Hakan deu trabalho pro Bayer Leverkusen. Por que não vai dar pro Heidenheim? Então o Zira contra o Omonia, odd 3.3. O Olimpia Liuana contra o Rijeka, 3.1. O Partizan contra o Gent, 2.5. E o Wisla Cracóvia contra o Cercle Bruges, 3.4. Bateu, vira 1.140.000. Mas, se essa aposta bater, não vai virar isso, porque aqui tem 13 jogos. Desses 13, se essa aposta bater, pode ter certeza pelo menos uns 5, 6 vai dar reembolso. Vai terminar empatado isso daqui, tá? E aí essa odd vai diminuindo. Vai, por exemplo, se o Partizan termina empatado, a gente diminui esse valor por 2,5. Divide por 2,5. Então esse valor vai diminuir com certeza, se bater. Tá? E é por isso que eu fico tranquilo, porque eu acho que a casa de aposta nem paga tudo isso. Mas por ser empate anula, se essa aposta vir a bater, não vai virar tudo isso. Porque vai justamente diminuir o valor dos empates, tá? Placares. Peguei 1x0 São Paulo no Nacional, odd 5.5. 3x0 Bolívar no Flamengo, odd 17. De novo, explicando. Bolívar joga em casa, na altitude. Flamengo sem Gabigol, Flamengo sem Pedro, Flamengo sem Arrascaeta. Perdeu os principais jogadores do meio pra frente. Tem o Bruno Henrique, tem. Mas eu acho que o Bolívar vai esmagar o Flamengo desde o primeiro minuto, precisando reverter uma vantagem que não é muito grande. Quase foi só 1x0. Acabou sendo 2 no final do Léo Pereira. Mas eu acho que o Bolívar vai esmagar o Flamengo lá atrás. Eu acho que no mínimo vence por um gol, talvez 2. No meu caso aqui fui de 3. Talvez um 2x1, 1x0, 3x0. Eu acho que o Bolívar no mínimo vence. Cruzeiro 2x1 no Boca, odd 9. Belgrano 1x0 no Paranaense, odd 6,50. E Ameliano e Libertad, o mesmo placar da ida, 1x1, 6,50. Bateu vira 26.000. Outros placares misturando outras competições. Sport 2x0 no Coxa, 7,50. Avaí Paysandu 1x1, 6,50. Molde Elfsborg 2x2, odd 15. Nubense Espanhola 1x1, odd 7. E Hakan 2x1 no Heidenheim, odd 12. Bateu vira 46.000. Aí eu peguei individual nesses, ó. São Paulo 1x0, Bolívar 3x0. Todos esses de placares, nessas duas apostas que eu trouxe, peguei individual. Porque justamente vinha num retrospecto bom, tá? E aí, por exemplo, agora a gente já terminou as de hoje. São essas as minhas apostas para hoje. Aí eu peguei nos placares, que nem eu falei. No total, são 10 jogos, tá vendo? 5, 5. Se eu acertar 2 desses 10 placares, eu já tô no lucro. Porque o mínimo aqui é o mod 5, o mod 5,50 do São Paulo. Se eu acertar, por exemplo, o 3x0 do Bolívar, eu já matei todas as outras e já tô positivo. Se eu acertar o Belgrano e o Cruzeiro, já estou positivo, entendeu? Acertando duas está positivo, acertando uma com uma odd acima de 10 está positivo também. Beleza, é esse o cálculo, tá? E é isso. Aí a gente vai para as apostas de amanhã. Amanhã tem menos jogos, não consegui pegar nem lista de favoritos, mesmo usando handicap -1, não chega em odd 1000. O que eu fiz? Fui direto nos escanteios no primeiro tempo e venci os dois tempos. Então, por exemplo, a mesma linha que eu já trouxe várias vezes aqui no canal. Mais de 2 escanteios no primeiro tempo, sendo um nos 10 primeiros minutos, pelo menos. Sai vencendo no intervalo e venceu o jogo. Então, Universidade de Chile contra o Cobreloa, odd 5.5. PSG contra o Montpellier, 5.5. Al-Ahly contra o Al-Urubá, 4.70. E eu tive que ir no La Calera contra o Copiapó. Copiapó, odd 13, tá? O mais difícil é o La Calera. São duas equipes fracas, porém o Copiapó é mais fraco ainda. E das opções que tinha mercado de escanteios, eu tive que ir nessa, cara. Eu não queria colocar o La Calera, mas das opções, querendo ou não, era uma das melhores. Bateu vira 1.400. Aí eu peguei os meus outros favoritos, teve 8 no total. 4 que eu consegui pegar esse cenário de escanteios, que são esses mandantes. E eu ainda peguei aqui o Eupen contra o Beveren, segunda divisão da Bélgica. Ponte Preta contra o Operário. Farense contra o Sporting contra o Farense, o único visitante, mas é porque o desnível técnico é muito alto. E o Craiova contra o Selimbar, segunda divisão da Sérvia, se eu não me engano, isso daqui. É a segunda divisão de algum campeonato aí, que o Craiova é muito mais time, tá? E aí é que eu peguei o seguinte cenário.
sair vencendo no intervalo e vencer o jogo, vencer por 2 gols de diferença e vencer sem tomar gol. É mais difícil do que a anterior, porque a equipe não pode ser vazada. Aí é o Eupen, a Ponte. O Eupen é odd 7,50, a Ponte é um mod 9, o Sporting é um mod 2,70 e o Craiova é um mod 6. O que eu acho mais difícil, por incrível que pareça, é o Sporting. Não pelo cenário de sair vencendo no primeiro tempo e vencer o jogo e vencer por 2 gols, mas ganhar sem tomar gol fora de casa. O Sporting é uma equipe que tem jogos com muitos gols e muitas vezes toma também. Nos 2 primeiros jogos tomou nos 2. Mas das opções era isso para chegar em odd 1000. Bateu o 820. Aqui o bom é que não precisa gerar escanteios, tá? Só precisa ser dominante no jogo inteiro. Aí empate anula para zebras. Eu fui com o Alfaté contra o Alcadixa, odd 3.1. O Blooming contra o Guabirá, odd 2.20. O Deportivo Cuenca contra o Macará, 1,95. Valência contra o Celta de Vigo, 2.3. O Villarreal contra o Sevilha, odd 2. E Valência e Celta de Vigo, Sevilha e Villarreal são 2 jogos muito bons, tá? 2 jogos bem equilibrados. Eibar contra o Racing Santander, odd 2.1. Amiens contra o Bastia, 2.1. O Caen contra o Caen, odd 2. O Nancy contra o Cancarneu, odd 2. O Bari contra o Modena, odd 2.1. Spal contra o Ascoli, 2.20. O Pescara contra o Ternana, 2.50. Termana, Pescara, enfim. O Chamax contra o Will, para fechar, odd 2.3. Bateu vira de 23.800 com aquilo. Empate anula. Se empatar, anula essa odd e vida que segue, tá? E é isso. Então, dificilmente se bater vira 23 mil. Pelo menos desses 13, uns 4, 5 deve dar reembolso. E aí já vira o que? 800, 900? Não sei. Tá? Enfim, é por aí. Placares. Peguei só uma listinha de placares também. 3-1 Universidade de Chile no Cobreloa, odd 11. La Calera 2-1 no Copiapo, odd 9. Ponte Preta 3-0 no Operário. Eu tava em dúvida entre 2-0 e 3-0. Fui no 3. Odd 21. Celta de Vigo e Valência 1-1, odd 6,50. Sevilha e Villarreal 1-1, odd 6,50. Bateu vira 65 mil. Tem outros jogos que eu queria destacar placares. Eu tava em dúvida no 4-1 PSG, no Montpellier. Também tava no Macará 1-1 com o Deportivo Cuenca. E eu acho que é isso, tá? E aí eu tirei essas daí. O Guabirá e Blooming também. Eu tava no 1-1. E aí eu fui tirando para selecionar os que eu mais gostei, que são esses, tá? E aí eu não peguei placares para amanhã justamente porque ontem ficou negativo. E é meu critério. Pegar os últimos 7 dias, só que sem contar o dia anterior, tá? Porque não vai ter os resultados no momento que eu já montei a aposta. Os últimos 7 dias sem contar o dia anterior, tem que fechar positivo. E no dia mais recente, tem que ter ficado positivo, tá? E aí desses cenários que eu peguei de placares, empate anula zebras. Esse daqui eu nunca tinha pegado antes, então não tinha como pegar individual. E escanteios venceu os 2 tempos. Nenhum desses tinha fechado positivo nos últimos 7 dias, como o mais recente tendo sido positivo. Então eu não peguei. E aí por último eu ainda peguei gols específicos. Eu acho que eu vou às vezes buscar mais desses mercados. Para hoje, por exemplo, tem, né? Que nem eu falei, do Lucas Moura de fora da área, o Dineno de cabeça e o Fábio Gomes de cabeça. Para amanhã eu também peguei. Eu peguei com 4 jogadores. O Colomoni de cabeça contra o Montpellier, odd 21. O Guduro contra o Celta de Vigo, odd 9. Gerard Moreno, o Sorlote saiu do Villarreal. Então Gerard Moreno de cabeça contra o Sevilha, odd 26. O Sorlote foi para o Atlético de Madrid, inclusive. E o Jokeres contra a Farense, odd 9 também. Os 4 centroavantes fazerem de cabeça. Destaques que o Guduro e o Jokeres é mais fácil porque são referências lá na frente. O Gerard Moreno e o Colomani são caras que flutuam mais, principalmente o Colomani. Às vezes joga até de ponta. Mas mataram o Gonçalo Ramos. Não tinha opção dele no jogo do PSG. E se não tivesse o Gonçalo Ramos, eu ia em quem? Ou é Colomani, ou é Barcola, ou é Asensio, ou é Dembélé. Aí eu fico em dúvida. Ou vou de cabeça no Colomani, ou vou de fora da área do Dembélé. O Dembélé é muito instável. Então eu fui de cabeça no Colomani. Beleza? Lá ele. Enfim, então de cabeça do Colomani, o Guduro, Gerard Moreno e Jokeres. Vira 33 mil, tá? Os mais prováveis é o Guduro e o Jokeres. Os outros dois batem, o Gerard Moreno principalmente. Bate pênalti. Eu vi que o Ayoze Pérez foi pro Villarreal, inclusive, excelente contratação.
Reis Lester estava no Betis, fez uma excelente temporada. Enfim, é uma boa substituição em relação ao Sorloth, só que características diferentes. Enfim, é isso, tá? São essas minhas apostas para hoje e para amanhã. Com os destaques de forma individual, tem esses placares de hoje, que são esses que eu trouxe, tá? São Paulo 1x0 no Nacional, Bolívar 3x0 no Flamengo, Cruzeiro 2x1 no Boca, Belgrano 1x0 no Paranaense, Ameliano Libertad 1x1, aí Sport 2x0 no Coxa, Avaí Paysandu 1x1, Molde Elfsborg 2x2, Nublense e União Espanhola 1x1 e Rakan 2x1 no Heidenheim. Peguei esses 10 de forma individual. Acertando 2 a gente está positivo, acertando 1 que seja odd acima de 10, e aí no caso seria ou o Bolívar, ou o Molde, ou o Rakan. Acertando uma dessas 3 a gente já está positivo, pode errar as outras 9, ou acertando 2 de mod 5,50 e para cima a gente já está positivo também, tá? É esse o cálculo, beleza? E aí vai ser essa a minha metodologia. Pegar os últimos 7 dias desse formato de aposta selecionado que eu montei, sem contar o dia anterior, porque não vai ter os resultados, como é o caso de hoje. Então eu não posso acrescentar o resultado dos placares de hoje, porque não tem os resultados. Os jogos ainda vão acontecer, no caso, se eu fosse fazer amanhã. Aí eu conto até ontem, o dia antes do anterior. Como ontem não fechou positivo, não tem a menor possibilidade de eu fazer individual em placares para essa sexta-feira, que no caso seriam esses daqui, né? Aí quem quiser faz, né? Vai na metodologia de cada um. Aí eu tô estudando. Tem as planilhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra aparecer aí, ó. Tá no grupo do Telegram, tá tudo planilhado, cara. De cada mercado eu tô adicionando valor de odd pra ver se fecharia positivo e mais ou menos isso, beleza? Então, ó, explicando na prática. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, calma aí. Eu sei que tá preto ali embaixo, tá? É normal. É só pra mostrar aqui. Pra aumentar. Tá. Por exemplo, dos placares, que é o que mais tá me deixando satisfeito. Deixa eu vir aqui pro último. O último de placares que foi ontem, ó, eu fechei 4,50 negativo. Então a partir daqui, eu já não pego pra sexta-feira placares, entendeu? Se tivesse fechado positivo, aí eu ia somar, por exemplo, esse mais de anterior, mais esse, já foram 3, 4, 5, 6, 7. Teria ficado R$16 positivo se eu tivesse pegado dos últimos 7 dias. É porque eu tô na frente aqui, mas aparece aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo ali, ó? R$16 positivo lá embaixo. Enfim, teria ficado R$16 positivo se eu tivesse pegado individual em todos os dias. É por isso que eu tô planilhando, entendeu? Mas como não entra no meu filtro por ter ficado negativo nesse último dia, então eu não vou fazer placares individual na sexta. Agora, por exemplo, se eu fecho positivo hoje em placares, e aí eu somando nos últimos 7 dias, contando com hoje, e fecha positivo, aí eu pego no sábado positivo, entendeu? E é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Não só em placares, eu tô fazendo em todos. E aí se no último dia eu monto as linhas primeiro, nas odds acima de 1000, e aí depois eu analiso na planilha. Se nesses últimos 7 dias ficou positivo, sendo esse o dia mais recente ficou positivo, aí eu pego individual em cada uma. Se não, eu só deixo na odd acima de 1000. Entendeu? É isso que eu tô fazendo. Beleza? E, consequentemente, as odds acima de 1000 estão diminuindo a quantidade, tá? Porque eu tô filtrando melhor isso daqui pra ver os que tá tendo resultado melhor. E aí eu não vou ficar forçando, por exemplo, o marcador de gol, colocando o Joãozinho da Silva contra o Real Madrid. Entendeu? Tipo, é nos times que eu acho que tem a possibilidade de vencer. E aí eu pego uns mercados que eu gosto. E aí no que vem tendo um desempenho bom, eu pego o individual também. E é isso que eu tô fazendo. Beleza? Enfim, nada que é só chute. Eu estou analisando tudo em planilha, fazendo o cálculo bonitinho, porque se eu quero ter um resultado bom, tem que fazer um negócio bem feito, né? Cá entre nós. Enfim, é isso. Foi esse o vídeo de hoje. As apostas para sábado, domingo, segunda, tudo isso eu vou mandar no Telegram, sempre um dia antes. E as que eu fizer individual, eu aviso, beleza? Eu sei que é difícil de explicar essas individuais, porque é mais fácil quando está na nossa mente. Na hora de explicar é mais difícil. Mas é basicamente isso. Eu pego o espaço-tempo de uma semana, sendo um dia... porque no dia que eu monto, não tem os resultados de hoje. Então eu pego 2 dias antes dos jogos. Se no mercado ficou positivo, e nos últimos 7 dias ficou positivo também,
Aí eu pego o individual. Difícil pra caramba de explicar, né? Mas fazendo, eu posso ir avisando quais que eu peguei individual. Tá? Enfim, é isso. Até terça-feira, próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de entrar no Telegram, tá? Que aí as apostas dos outros dias, né? Como eu já mandei aqui de quinta e sexta. Amanhã eu mando as de sábado. No sábado eu mando as de domingo. No domingo eu mando as de segunda, sempre um dia antes, beleza? E é isso, sempre em formato de áudio, porque escrevendo eu demoro demais. Ou tirando print, às vezes a aposta é muito grande. Até por isso é odd acima de 1000, tá? E é isso então. Foi esse o vídeo, valeu e falou.